E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma a entender toda a movimentação técnica do ativo. Aqui nesse exato momento, eu posso pensar em uma compra, dentro de uma contextualização gráfica, pensar e entender que o gráfico continua querendo romper regiões de conflito nas regiões de resistência. Pelo simples motivo que a tendência de baixa falha movimento e começa então a mudar o seu conceito de valorização ou desvalorização do ativo. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar mais duas taxas aqui, ó. Então, qual que é a ideia do gráfico? Conseguir pegar mais duas taxas? Sempre. A ideia do gráfico, ele sempre vai fazer movimentos de rompimentos nas regiões. Então, se ele está descendo, ele vai sempre romper fundos. Se ele está subindo, ele vai sempre romper topos. E qual vai ser a minha ideia? A minha ideia é, o que o gráfico está fazendo? Né? A pergunta que eu faço para você, o que o gráfico está fazendo? Está lá. Qual é a dificuldade em entender isso, pessoal? Vou falar sobre essa entrada, vou explicar para você sobre a entrada. Enquanto isso, enquanto você chega aí, vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sino de notificações, eu vou falar sobre esse book que eu deixo inteiramente grátis para vocês baixarem, você que é novo aqui no canal. Aqui eu trago em 36 páginas, eu falo sobre 16 padrões de velas que você pode utilizar todos os dias, de forma simples. É só entrar aqui nos links oficiais do meu canal, tá? Os links que estão na descrição do meu canal do YouTube. Você vai encontrar aqui o Telegram, que é onde está o e-book fixado para download. Vai encontrar meu WhatsApp, vai encontrar meu Instagram e vai encontrar o link da área do aluno. A área do aluno nada mais é também que o treinamento, onde você de forma vitalícia pode fazer parte, pode estudar com a gente, se aprofundar e ter suporte diretamente comigo pela área do aluno. Aqui abaixo também, nas videoaulas, você encontra na descrição todos esses links, tá bom? Para você não correr o risco de ficar de fora. Qualquer dúvida em relação a isso, é só mandar uma mensagem também para mim, caso você queira, no meu canal do Instagram, Cadu Rinaldi, direct, né, caso queira mandar. Aqui resultados de alunos, ainda com 60% de desconto, treinamento para você fazer parte e realmente aprender como analisar o gráfico. Aqui, link de acesso ao treinamento, tá bom? Voltando aqui, então deixa eu mostrar aqui o gráfico. Olha o que está fazendo o movimento aqui. Conseguiu entender? Presta atenção muito bem no que está acontecendo no gráfico que você vai aprender. Mensagem fixada, que é o canal do Telegram, 2 links são abertos e aí você faz o download, tá? Como você queira. Aqui você vai ver resultados de alunos, como a Poliana agora, batendo meta, 10-1 meta batida, ela fez um saque anteriormente a essa meta aqui. Aqui, o Djalma batendo meta, como sempre, né? Silvio aqui, batendo meta, deixa um testemunho também, o Djalma, depois vocês leem com mais tempo. Aula que eu subi ontem aqui no canal. Djalma aqui, batendo meta, fazendo saque. Aqui, mais de R$1.000 para conta, Djalma sempre muito lucrativo, batendo sua meta. Aqui é o Raí, que batendo meta também, 2-0. O Emerson batendo meta, 6-1 nessa sessão. Djalma aqui, depois você pode ler com o tempo, tá, o que os alunos escrevem, porque se eu for ficar lendo de todos os alunos aqui, né, eu vou ficar só lendo o aluno. Aqui é o Luiz, batendo meta, Luiz utilizando a ferramenta do Indicador Hunter, que você também pode utilizar. Eu explico lá no módulo 13 o funcionamento dele, como você faz para fazer aquisição. É só entrar em contato comigo. Aqui o Helder, batendo meta. Tânia, batendo meta, seguindo o plano sempre aqui. Gilson, batendo meta. Djalma novamente aqui, né, anterior ao saque. Aqui o José, Você vê o José utilizando o indicador Hunter aqui,
uma atrás da outra, batendo meta. Deixa eu descer um pouquinho mais, deixa eu ver se consigo, ó. O José aqui, ó, altamente lucrativo, utilizando com maestria essa ferramenta. O José, ó, só meta batida. Eu nem lembro quanto que ele fez aqui. É muita assertividade, né? Jailson e assim por diante, pessoal. Então entra aí, baixe seu e-book, acompanhe seus alunos. Aqui também eu deixo todas as aulas aqui que eu subo para o canal do YouTube. Pois bem, aqui, pessoal, a entradinha que nós fizemos, entrada simples, tá? Me baseando no quê? No que o gráfico está fazendo. Se eu tenho uma região aqui, ó, eu tenho uma região, vamos lá, vamos analisar? Eu tenho uma região aqui, ó, de resistência. Gráfico chega aqui, deixa uma região de fundo. Correto? Correto. Então eu tenho aqui, ó, meu suporte, tenho aqui minha resistência. Durante a caminhada dessa tendência aqui, ele vai deixando vários movimentos também. E o que acontece com esses movimentos aqui, ó? O gráfico vai rompendo regiões de fundo. Correto? Correto, ó. O gráfico rompe. Opa, não era isso que eu queria. Espera aí, era uma seta, ó. O gráfico rompe, volta, rompe, volta. Opa, parou. Ou seja, terminou essa movimentação. Quando ele para de romper fundos, o que acontece com o gráfico? Volta, sobe e o gráfico começa a então mudar a sua movimentação e começa o quê? Romper topos. Então, nesta movimentação de rompimento de topos ou nessa movimentação de um pequeno canal de alta é onde eu tenho a minha oportunidade de continuar o movimento, tá? Então, as pessoas até hoje não entenderam qual é a dinâmica do rompimento, pessoal. Até hoje ninguém entendeu. Pode ver aqui, ó, rompimento. Aqui, ó, tem rompimento. Rompimento. E aqui, ó, não rompimento. Opa, não teve rompimento ali, Cadu. Agora o preço sobe, faz o que nessas regiões de pequenos topos? Rompimentos. Olha só que dinâmica legal. Opa, agora aqui, ó, ele consegue romper essa região? Não. Rompimento. Percebe que o gráfico então trabalha fazendo movimentações de rompimento ou não? Agora, o que acontece? As pessoas se preocupam em entender rompimento de uma forma esdrúxula. Tem gente que acha que rompimento é um candle. Infelizmente. Por exemplo, o gráfico chega nessa região, traçou uma linha só porque o candle faz isso, o que a pessoa diz para você, ou quem ensina, né? Ó, rompeu linha, entra comprado, que é sinal de compra. Pessoal, a maioria das vezes o gráfico não faz isso. A maioria das vezes, e você pode testificar porque deve acontecer direto com você, o preço retorna para o canal e continua a movimentação normal. Por quê? Porque o rompimento não está ligado a uma vela na região. O rompimento não e nunca estará ligado numa vela, numa linha que você traça. Nunca. Um rompimento está ligado dentro de uma contextualização de movimentação gráfica. Você nunca vai se basear o rompimento por causa de uma vela, entendeu? Um movimento de uma, duas velas pode ser um movimento de falso rompimento, que acontece sempre por aí. Então, quando você entende essa dinâmica de movimentação de gráfico, você entende por que um gráfico ele faz movimentos de alta, por que um gráfico faz movimentações de baixa, seguindo tendência. Olha só a força do ativo. Olha que movimentação linda. Deixa eu ver aqui, ó, em euro USD. Deixa eu ver o que ele vai continuar fazendo. Por que o Cadu comprou aqui nessa região? Ó? Por que eu comprei nessa região? Por que você viu eu comprar nessa região? Justamente porque o preço estava próximo à região para eu continuar fazendo o quê? Compras. Agora o preço chega naquela região de resistência, uma pequena região de resistência. O que pode acontecer com esse preço? Ele pode fazer uma pequena correção? Pode. Qual é o movimento aqui? O movimento é de alta. O movimento ainda é do pensamento de fazer o quê? De romper topos. Porém, para ele fazer movimentações de romper topos, o que o gráfico precisa fazer? Ó? Ele precisa ganhar força de movimentação.
Então ele sempre vai fazer uma onda impulsionando para romper o topo, ou ele sempre vai fazer uma onda para impulsionar para romper fundo. Isso faz parte da dinâmica do entendimento técnico, de você entender realmente se existe ali possibilidade de compra ou possibilidade de venda. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Agora, por exemplo, eu tenho aqui, ó, duas oportunidades. Eu tenho oportunidade tanto de venda nessa região, por estar dentro de um canal de alta, ou como eu posso pensar em compra nessa região. Então eu tenho duas possibilidades. Agora, o que vai encaixar melhor no movimento para mim? É isso que você tem que prestar atenção. É o contexto. Então, por exemplo, ó, essa região eu posso dizer que não rompeu resistência? Pessoal, isso tudo aqui, ó, é resistência. Ó. Olha isso aqui. Tudo isso aqui é resistência. Como é que eu posso falar que ele não rompeu resistência só porque ele parou aqui nesse início de movimento? Então, a dinâmica de entender o que é um rompimento vai além daquelas expectativas que as pessoas aprendem. As pessoas aprendem as questões de rompimento de forma muito banal. Em que sentido? Que o rompimento está focado em um candle e nunca foi, nunca será o rompimento baseado num candle. O movimento de rompimento está baseado no contexto e regiões. Assim, você vai entender então por que existem possibilidades de continuidade de movimento e possibilidades de não continuidade de movimento. Ó, por exemplo, aqui, ó, eu fiz uma compra nessa região, perfeito? Vou ver se eu consigo pegar com outra taxa. Não consegui, ó. Sem problemas. Por que eu compro ali o gráfico, pessoal? Porque é movimento de compra. Ah, Cadu, mas ele fez um engolfo de baixa, tá com um movimento de baixa, um candle de baixa. Pessoal, presta atenção no movimento. Ah, Cadu, você entrou comprado aqui, ó, ele veio até mais embaixo, achei que ele ia romper. Vai fechar? Tá lá. Perfeito. Ah, Cadu, quando você entrou comprado aqui, ó, eu estava pensando aqui, nossa, agora vai ter o que aqui? Uma movimentação de rompimento. O que eu acabei de falar para você aqui? Se o gráfico ele está subindo, olha a dinâmica, entenda movimentos de rompimento. Se o gráfico está subindo, ele está rompendo o quê? Vamos lá para você entender? Vamos lá. Se você entendeu, 1, digita aí topo, 2, digita aí fundo. Se o gráfico está subindo, como está exatamente aqui nessa movimentação, se o gráfico está fazendo uma movimentação técnica de subida, de tendência de alta, ele está rompendo, vamos lá para você entender, ele está rompendo topo ou fundo? Digita aí, 1, quem acha que é a região de topo, 2, quem acha que é a região de fundo. Entende-se topo como resistências, entende-se fundo como suportes. Quem falou que se o gráfico está subindo, está rompendo regiões de topo, está de parabéns, é exatamente isso. Agora vem cá, o preço retorna numa região, ó, de fundo. Uma região de fundo em V. E aí eu te pergunto, por que teve gente aqui que vendeu para que o gráfico fizesse continuação de movimento em região de fundo, sendo que neste exato momento, o gráfico não faz movimentos de rompimento de fundo. O gráfico faz movimentos de rompimento de topo. Ah, Cadu, mas esse fundo aqui, ó, já foi rompido aqui. Ah, é? Foi rompido? E o que o gráfico estava fazendo nesse exato momento ali? Ah, o gráfico estava fazendo movimentos de rompimento de fundo. Poxa, então tá aí. Qual é a dificuldade em entender isso? Se o gráfico está fazendo rompimentos de movimentos de fundo e tem um fundo ali, ele vai romper.
Se o gráfico está fazendo movimentos de rompimento de topo e tem um topo ali, ele vai romper, pessoal. Ah, Cadu, mas tem momentos que ele não rompe, tem momentos que ele corrige, tem momentos que ele não continua. Sim, aí tem toda uma dinâmica de entendimento. Por isso que o contexto gráfico, vamos lá, para você entender. E se você quiser aprender, se aprofundar, o treinamento está aí para isso, para você realmente aprender de uma vez por todas. E lá é tudo esmiuçado passo a passo e você terá todo o meu suporte para tirar suas dúvidas, entendimento e aplicação prática. Lá eu vou te acompanhar de forma como um tutor, facilitador dos seus entendimentos, tá? Por quê? Por quê, Cadu? Tem horas eu entro para continuidade e ele não faz movimento de continuidade. Então, primeiro porque você tem que contextualizar o gráfico dentro das técnicas da análise gráfica. E isso eu ensino a fundo lá no treinamento. Quando chegar em certas regiões, você vai começar a entender se essas regiões são regiões para possíveis rompimentos ou não. E como que eu vou entender isso, pessoal? Mais uma vez, como é que eu vou entender se pode haver rompimento ou não? Pela contextualização do gráfico. Cadu, mas eu aprendi que eu tenho que ver a vela ali na região. Se a vela passar da região, não rompeu. Se passar, eu já posso seguir porque rompeu. Esquece isso. Esquece isso. Isso você vai ver dentro do fechamento de contexto. Olha só, padrões de velas é a quarta coisa que eu vou ver, tá? O que eu vou ter que atrelar a essa região de contexto? A tendência. Então, por que tem momentos que você entra para tentar fazer rompimento e ela não continua? Porque você tem que ver a tendência. Você tem que entender onde a tendência começou, onde a tendência está no meio do movimento, onde a tendência pode estar terminando. E quando chegar nessa região de tendência, juntamente com região e contexto gráfico, aí sim existe a aplicação do padrão de vela. E essa aplicação, junto com tendência e padrão de vela, está ligado ao volume financeiro. Então, o volume ele vai ser um filtro de possibilidades onde você tem um pensamento de entrada ou não dentro de um contexto gráfico. Então, não é porque uma vela... Aqui, por exemplo, ó, deixa eu explicar para você o que eu quero dizer na prática. Ó, dá uma olhada, ó. Ah, fez um fundo aqui. Vamos supor que não tem esse movimento aqui. Fez um fundo, você traçou uma linha. Quem? Só porque essa vela fechou aqui embaixo, ó, de baixa, entrou vendida aqui, ó. Quando ela abriu, entrou vendida aqui, já tomou tinta. Por quê? Pessoal, isso aqui não é um rompimento. Isso aqui não é um rompimento. É um falso rompimento. Mas, Cadu, fechou abaixo da vela do fundo anterior. E daí? Isso não é um rompimento, pessoal. Entenda uma coisa, gráfico. Eu vou escrever aqui, ó. Aqui, ó. Vou escrever, ó. Suporte ou resistência não é uma linha. Não é uma linha, é região. É região. O que o gráfico faz nessa região? Ele não tem força de movimentação de rompimento, retorna à região de canal e começa a romper topos. Ou seja, ele muda totalmente a sua movimentação. Então, aquela pessoa que se baseia que um rompimento fica só na vela, na leitura de vela ali faz rompimento, e porque a leitura de vela fez rompimento, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai tomar tinta atrás de tinta, ela vai errar movimento atrás de movimento, porque ela não tem que se basear numa vela, ela tem que se basear em toda uma movimentação de tendência nas regiões, e aí o desfecho da movimentação está ligado nas velas, junto com o volume. Então, se muda a movimentação das tendências, muda o pensamento. Se muda a movimentação da tendência, muda o pensamento de rompimento ou não no gráfico. E é isso que as pessoas não sabem. As pessoas ficam se baseando numa linha de entrada para fazer o movimento.
Aqui nessa primeira entrada, por exemplo, ó, que eu fiz essa primeira entrada, olha só, eu já estava vendo um movimento que começou a romper pequenos topos aqui embaixo. Então não é porque surgiu um candle de baixa aqui nessa região que significa que eu vou ter que vender. Eu tenho que ver contextualização. Ah, Cadu, então significa que esse ponto aqui, ó, que foi um fundo, ele não tem que segurar movimento? Pelo contrário, se ele está rompendo o topo, o que tem a ver aquele fundo ali? Consegue entender a dinâmica? O pessoal não tem o conhecimento básico do que é uma análise gráfica. Mistura tudo, erra conceitos, erra entendimentos básicos. Entendimentos básicos. Então, pensar em rompimento em questões de uma leitura de vela ou vela a vela apenas é um dos maiores erros de pensamento dos traders de hoje em dia. Tanto é que o preço, quando volta aqui na região e ele retorna na região e volta na região e retorna na região, qual que é o pensamento? É só compra. Por quê? Porque o movimento é de compra. Eu não posso pensar em vender no movimento de compra. Quando o preço retorna aqui nessa região, ó, novamente, e ele chega num fundo, eu posso pensar em comprar, porque ali existe um contexto mostrando isso para mim. Ah, Cadu, mas ele não pode romper esse fundo? Faz 20 minutos que eu estou explicando isso. Eu estou questionando a mim mesmo porque eu sei que esse é o questionamento de vocês. Ó, aqui ele está fazendo uma exaustão. Ó. Ele pode corrigir após esse candle aqui agora. Ah, mas ele não vai romper fundo? Aí eu te pergunto, mas ele está fazendo movimento de rompimento de fundo? Não, não está, Cadu, ele está rompendo o topo. Opa! Então por que ele vai romper o fundo justamente ali que eu vou entrar? Se ele não está rompendo o fundo, por que eu vou ter medo de entrar comprado nessa região? Percebeu que conforme você entende o gráfico de forma simples e objetiva, você entende como ele funciona. Então você não precisa ter medo de rompimentos. Você tem que saber trabalhar os rompimentos quando eles estão sendo feitos. Acho que foi na aula de ontem que eu falei, né? Que correções são exceções. Só que você precisa saber o momento exato disso. O que eu falei para você aqui, ó? Não falei para você que aqui era uma exaustão e ele poderia corrigir aqui? Tá? Em tempo real estou falando aqui para você e está acontecendo. Ah, Cadu, você manipulou o gráfico para fazer isso. Não, pessoal, isso é conhecimento. Isso é conhecimento. Conhecimento. Você não sabe o que você é capaz de fazer tendo o conhecimento certo. Você não sabe o que você é capaz de produzir tendo o conhecimento certo. Você vê os alunos ali, você não tem ideia de quanto esses alunos têm faturado e quanto eles têm conquistado na vida por ter o conhecimento certo, correto, aprendido o conteúdo de forma correta, uma metodologia que ensina. Pessoal, o que eu falei aqui, ó, que o preço ia fazer uma exaustão aqui, parecia uma exaustão que ele estava exaurido e podia fazer uma venda. Olha o que aconteceu. Aqui eu faria uma venda, mas aqui, ó, não faria venda. Porque tem todo um conceito de tendência ali ocorrendo. Entendeu? Então, quando você vai olhar e pensar em rompimentos, não fique pensando em uma vela. Se aqui, ó, eu falei para você que aqui era um movimento de exaustão e ele poderia fazer uma correção, eu não estou olhando simplesmente por uma vela. Essa vela é só a cereja do bolo. Eu estou olhando desde a primeira movimentação aqui para entender que aquele ponto ali em cima é um ponto de correção. Independente da vela, poderia ser qualquer outro tipo de vela. Inclusive, se você olhar aqui no fundo, ó, olha só os volumes que estão aqui. Ó. Tem volume de compra. E mesmo assim ele corrige sim, porque quem comanda o gráfico é justamente o contexto. O volume é apenas um filtro. Quem obedece o gráfico são as forças gráficas. São as regiões que os gráficos chegam com o seu preço e qual é o movimento técnico que ele vai fazer. Só que isso, pessoal, é mais profundo.
Não adianta eu me aprofundar em questões que ainda você não está preparado para entender. Por isso é importante você fazer parte do treinamento se você quiser realmente se aprofundar e realmente aprender o que é análise gráfica, tá bom? Hoje então, ó, entradinha em Euro-USD, 3 taxas e mais uma entradinha em Euro-USD só comprando o gráfico que está em tendência aqui de alta. Falamos sobre hoje o que? Sobre rompimentos, tá? Não tenha mais medo de rompimento. Aprenda a lidar com rompimento. Aprenda a trabalhar rompimento. Aprenda a utilizar rompimento. Aprenda como operar as regiões de suporte e resistência com rompimentos, em rompimentos, né? Aprenda como analisar o gráfico e os rompimentos em região de suporte e resistência. Aprenda como analisar o gráfico em região de suporte e resistência e seus rompimentos. A forma de entender o rompimento, né? Aprenda tudo sobre rompimentos. Você que está aí em opções binárias para iniciante, começando agora, é uma forma de que você vai fazer com que o seu ganho de conhecimento seja gigantesco, tá bom? Você que chegou até o final da aula, quando for fazer um comentário, deixa lá, #rompimentos. Isso vai me ajudar muito a entender que você chegou até o final, que você quer aprender, que você quer continuar consumindo aqui o conteúdo. Você pode ver que eu trago conteúdo todos os dias. Isso é um compromisso que eu tenho, claro, desde que você continue dando like, continue comentando, para me incentivar a trazer conteúdo e poder fazer com que as escamas dos olhos caiam de todas as pessoas que estão aí no mercado fazendo e aprendendo de forma errada, com um método errado, de forma totalmente sem técnica. Eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser aprofundar e entender realmente como tudo isso funciona e ser uma pessoa consistente, e vai depender de você. A minha parte eu faço. Tudo que eu sei eu explico, só que vai depender de você e do seu crescimento pessoal. Será muito bem-vindo ao treinamento, te espero aqui de braços abertos. Se você quiser fazer aquisição do indicador da ferramenta Hunter também, é só entrar em contato comigo, tá bom? E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!